Uma rebelião estava se formando no deserto. Não era a primeira, e certamente não seria a última. Mas esta era diferente. Corá, Datã e Abirão, homens importantes de Israel, juntamente com 250 líderes, levantaram-se contra Moisés e Arão. A acusação deles era pesada. Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Eles estavam questionando a autoridade que Deus deu a Moisés e Arão, sabe? A resposta de Deus foi de arrepiar e super rápida. A terra se abriu e engoliu Datã, Abirão, suas famílias e tudo que eles tinham. Que loucura, né? Fogo desceu do céu e queimou os 250 homens que estavam oferecendo incenso. A mensagem era bem clara. A liderança de Moisés e Arão era algo que vinha direto de Deus. Incrível, né? Mas o coração do povo ainda estava duro. No dia seguinte, a congregação inteira murmurou novamente, culpando Moisés e Arão pela morte dos rebeldes. A ira de Deus se acendeu mais uma vez. Uma praga terrível começou a se espalhar pelo acampamento, ceifando vidas rapidamente. Arão, seguindo a ordem de Moisés, correu para o meio do povo com seu incensário, fazendo expiação por eles. Ele se colocou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Mas não antes que 14.700 pessoas tivessem morrido, além daqueles que pereceram com Corá. O povo estava aterrorizado. O medo da morte e da ira divina pairava sobre o acampamento. Deus, em sua sabedoria, sabia que precisava de um sinal final, um milagre incontestável que encerrasse de vez a questão sobre quem ele havia escolhido para o sacerdócio. E é aqui que entramos na história do cajado que floresceu. Em Números, capítulo 17, Deus dá uma instrução muito específica a Moisés. Ele deveria pegar 12 cajados, um para o líder de cada uma das 12 tribos de Israel. O nome de cada líder deveria ser escrito em seu respectivo cajado. E no cajado da tribo de Levi, deveria ser escrito o nome de Arão. Deus então ordenou que Moisés colocasse esses 12 cajados dentro da tenda do encontro, diante da Arca da Aliança. A promessa era simples e poderosa. O cajado do homem que eu escolher florescerá. Este seria o sinal que faria cessar as murmurações. Imagine a cena. 12 pedaços de madeira seca, sem vida. Cajados que serviam de apoio, de defesa, símbolos de autoridade tribal. Eram objetos comuns, utilitários. Nada neles sugeria a capacidade de gerar vida. Moisés obedeceu. Colocou os 12 cajados diante do Senhor e esperou. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do encontro, algo extraordinário havia acontecido. Enquanto 11 cajados permaneciam exatamente como estavam, secos, inertes, o cajado de Arão, representando a tribo de Levi, havia passado por uma transformação milagrosa. Ele não apenas brotou, ele produziu flores e deu amêndoas maduras. Vamos parar e pensar na profundidade deste milagre. Não era apenas um pequeno broto verde, mas sim um ciclo de vida completo, acontecendo da noite para o dia em um pedaço de madeira morta. É como se a natureza estivesse nos mostrando que, mesmo em algo que parece sem vida, há potencial para renascer. Brotos, flores e frutos maduros, tudo junto e misturado. É incrível como a vida se reinventa, né? Essa explosão de cores e formas mostra que, mesmo nas situações mais loucas, sempre tem espaço para algo bonito e novo surgir. A natureza nos surpreende todo dia. A amendoeira, na simbologia bíblica, é a primeira árvore a florescer na primavera, representando o despertar e a vigilância. Seu nome em hebraico, Sheked, vem da raiz que significa vigiar. Deus estava mostrando que ele estava vigilante sobre sua palavra e sua escolha. Então, por que o cajado de Arão floresceu? A resposta tem múltiplas camadas. Primeiro, e mais obviamente, foi a confirmação divina da escolha de Arão e de seus descendentes para o sacerdócio perpétuo. Deus estava colocando um ponto final na questão. Não era uma escolha de Moisés. Não era uma usurpação de poder. Era uma nomeação celestial. O milagre serviu como um selo de aprovação que ninguém poderia contestar. O próprio Deus escolheu a linhagem de Levi, com Arão como seu sumo sacerdote, para ministrar diante dele. Segundo,
O florescimento simbolizava a vida que vem através do sacerdócio escolhido por Deus. Após a morte e a praga que devastaram o povo, este milagre era um sinal de esperança e vida. O verdadeiro ministério sacerdotal não traz morte, como os rebeldes acusavam, mas sim, serve como um canal da vida de Deus para o povo. Onde havia murmuração e morte, Deus trouxe vida abundante e frutífera. O cajado florescido se tornou um símbolo poderoso, representando Cristo. Em Hebreus 9:4, lemos que ele foi guardado na Arca da Aliança, junto com as tábuas da lei e um pote de maná. Pense nisso. Um pedaço de madeira morta que voltou à vida e deu frutos. Isso não te lembra de algo? Jesus Cristo, que foi cortado da terra dos viventes, morto em um madeiro, em uma cruz e colocado em um túmulo. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. Assim como o cajado de Arão, Cristo, nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, saiu da morte para uma vida gloriosa, produzindo o fruto da salvação para todos nós. O cajado de Arão era um sermão silencioso, pregando o evangelho da ressurreição séculos antes de acontecer. Deus ordenou que o cajado fosse guardado como um sinal para os rebeldes. Toda vez que alguém se aproximasse da arca ou ouvisse falar de seu conteúdo, seria lembrado da escolha soberana de Deus e das consequências da rebelião. Era um memorial perpétuo da autoridade de Deus e da vida que só Ele pode dar. O milagre do cajado de Arão não foi apenas um evento isolado para resolver uma disputa tribal. Foi uma profunda declaração teológica sobre a soberania de Deus, a natureza do verdadeiro sacerdócio e um prenúncio profético do maior milagre de todos, a ressurreição de Jesus Cristo. Deus usou um simples cajado para ensinar uma lição eterna sobre morte e vida, sobre rebelião e submissão, e sobre a sua escolha soberana que traz frutos para a eternidade. A história não termina aqui. A presença desse cajado dentro da Arca da Aliança nos leva a outra questão intrigante. Por séculos, ele permaneceu ali, junto com o maná e as tábuas da lei. Mas quando Salomão dedica o templo, séculos depois, lemos em 1 Reis 8:9 que nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera em Horebe. O que aconteceu com o cajado de Arão e o pote de maná? Eles se perderam ou foram tirados de lá? Essa pergunta nos faz explorar ainda mais os mistérios do tabernáculo e do templo. Em nosso próximo vídeo, vamos investigar exatamente isso. O desaparecimento dos tesouros da arca, onde foram parar o cajado de Arão e o maná. Junte-se a nós enquanto seguimos as pistas históricas e bíblicas para desvendar o que pode ter acontecido com esses artefatos sagrados. Se você gostou de desvendar os segredos da Bíblia conosco hoje, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo desta jornada. Obrigado por assistir e até a próxima.